Gravando no computador mesmo. Beleza, vou gravar porque vai que algumas pessoas têm, né, e queiram esse material, essa aula posteriormente, tá bom? Eu quero basicamente fazer várias aulas, não só as três, né? Eu quero fazer várias aulas até a prova, dia 24 de setembro, que é a prova de vocês, né? Então, fazer várias aulas mais objetivas do que tentar abraçar o mundo com um monte de conteúdo, né? Então, acho que a gente vai tocar em alguns pontos mais específicos aqui, né, do conteúdo de vocês, né? E aí eu escolhi para essa aula de hoje falar um pouco sobre a Roterdã, né? Convenção de Roterdã, né? Às vezes eu fico olhando para o lado, galera, porque eu consigo ver o chat aqui do lado também. Bom, então vamos falar um pouco sobre a Convenção de Roterdã, bom? Uma das convenções que vai cair na prova de vocês aí, né? Vamos falar por que essa convenção ela é importante, o que pode e não pode cair em prova, o que já caiu em prova sobre esse tema, não caiu muitas vezes, poucas vezes, pouquíssimas vezes esse conteúdo caiu em prova, tá bom? Não foi um conteúdo que despencou em prova nos últimos anos, não, tá bom? Então, a gente vai conversar os objetivos do que é. Eu vou ver se eu disponibilizo depois no YouTube ou algo do tipo, ou crio uma parte e compartilho no grupo para vocês de alguma forma, tá? Vou ver como eu vou fazer para disponibilizar essa aula para vocês, tá bom? Eu uso o Zoom porque o Zoom me dá maior chance de colocar maior número de pessoas dentro da sala, tá bom? Por isso que eu uso. E me permite gravar também a aula também, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos primeiro trabalhar um pouco no objetivo do que é essa convenção aqui. Por que ela foi criada, basicamente, por que a gente vai estudar ela. Bom, pode ser, Amanda, vou fazer dessa forma também. Tá? É uma convenção que veio logo depois da nossa convenção aqui, ó. Ela vem bem depois da convenção da Basileia. Desculpa a letra também, galera. Bom, acho que espero que dê para entender, porque é uma letra digital e eu não consigo. E a minha maneira de escrever aqui vai ser pelo mouse mesmo, tá bom? Um dia eu consigo profissionalizar minhas aulas assim, bom? Então, olha só. Então, basicamente, é uma convenção que ela veio posteriormente à convenção da Basileia. Aumentar o volume do microfone, deixa eu ver aqui. O meu tá no máximo aqui já. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. E agora, melhorou? Melhorou? O volume tá ótimo, professor. Tá bom? Tá bom? Eu estou no fone, tá? Então, olha só. Então, ela veio uma convenção que ela veio posteriormente à minha convenção da Basileia, tá? Então, lembra que a convenção da Basileia, ela tem uma ideia muito maior de ter alguns princípios mais proibitivos, bom, do que essas outras duas normativas que a gente trabalha aqui, que é a Roterdã e Estocolmo, tá? Eu tô falando que ela não proíbe as coisas, mas a verdade, basicamente, a Convenção de Roterdã, ela tem um objetivo simples e básico de tentar fazer um controle maior sobre alguns produtos que são específicos. Bom, então por isso que foi criada, porque olha só, quando foi criado a Convenção da Basileia, foi incorporado tudo dentro dela, tudo, né? Produtos perigosos, esse controle de importação de alguma maneira, os agrotóxicos, produtos químicos, aqueles orgânicos de alguma forma persistentes. Então foi de alguma forma tudo abraçado ali dentro da minha Convenção da Basileia. E qual que é o problema em relação a isso? A Convenção da Basileia, estou usando fone, tá? A Convenção da Basileia, bom, tá ruim o áudio, galera? Eu posso testar um outro aqui de alguma forma. Bom, tá ótimo. Então vamos lá, ó. Professor, tá ótimo o áudio. Oi. Deve ser, o Tá? problema deve ser no dela aí. Beleza. Bom, qualquer coisa vai me falando aí que eu estou escutando aqui do outro lado, tá? Então, voltando ao raciocínio aqui, ó. Então, como esses produtos eles estavam todos muito englobados dentro da primeira convenção, que é a Convenção da Basileia, a Convenção da Basileia tem um poder muito mais proibitivo do que os outros. Então, algumas substâncias que seriam necessárias para para a convivência da sociedade, por exemplo, seriam de alguma forma proibidos de serem importados. Então, essas duas convenções, tanto de Roterdã quanto de Estocolmo, elas vieram de alguma forma para quê? Para fazer com que eu consiga fazer um processo de comercialização de uma maneira mais controlada.
Por isso que eu falo aqui, ó, é sobre o procedimento de consentimento, ó, consentimento prévio, ó. Tá vendo que eu já tenho uma característica de consentir, olha só. Então, caso exista alguma necessidade aqui, galera, eu tenho como, através da minha Convenção de Roterdã, fazer com que alguns produtos possam, de alguma forma, serem comercializados. Bom, então, e quando ele foi criado aqui, ele foi em cima de substâncias que são específicas, que são certas substâncias químicas, bom? E olha essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, certas substâncias químicas, bom? Por quê? Porque existem substâncias que de alguma forma eu tenho que ter um controle maior sobre elas, tá? E também agrotóxicos que seriam e são perigosos. Por isso que ela é importante, porque olha só, você tem que pensar que essa convenção aqui, ó, ela vai ter uma característica muito maior de controle. E aqui, quando ela coloca certas substâncias, por quê? O que eu posso considerar como substância química? Se você pensar num fármaco, numa droga, numa medicação, é uma substância química. E a gente vai perceber que essa substância química farmacológica, ela não entra no rol aqui de Roterdã. Então, existem aqui, ó, ele fala aqui, ó, certas substâncias químicas, são algumas substâncias que são específicas. Bom? Então, é isso que, de alguma forma, bom, que de alguma forma, a gente tem que entender esse tipo de nomenclatura, esse tipo de convenção. Mas você tem que pensar o seguinte, na prova de vocês, tá? Tem que pensar no que vocês vão estudar e naquilo que, de alguma forma, pode ser cobrado na prova de vocês. Então, pense o seguinte, olha só. Tudo que cai em relação a essas convenções, Basileia, Roterdã e Estocolmo, de alguma forma, tem que ter alguma relação aqui, ó, galera, tem que ter alguma relação aqui, ó, com o nosso meio ambiente. Então, essas substâncias que são controladas ou são, de alguma forma, reguladas por essas convenções, de forma geral, elas têm alguma relação com o meio ambiente, alguma relação poluidora, alguma relação permanente, assim por diante. Então, por isso que a banca, de alguma forma, deve ter escolhido colocar esse conteúdo para vocês. Por quê? Porque a gente sabe que, principalmente, esses conteúdos aqui, ó, esses produtos aqui, ó, os agrotóxicos perigosos, eles devem e têm um impacto muito grande sobre o meio ambiente, bom? Sobre a alimentação, sobre a saúde do indivíduo. Por isso que a gente fala que a Convenção de Roterdã, aqui para a gente, ó, galera, olha só, ela tem uma relação muito íntima com o quê? Com a minha saúde, ó, com a minha saúde ambiental. Por que ela tem uma relação muito importante com a minha saúde ambiental? Porque, olha só, de alguma forma, essas substâncias químicas e esses agrotóxicos aqui, ó, de alguma maneira e de alguma forma, interferem tanto na saúde do indivíduo, aí vamos pegar um exemplo, para ficar mais claro para vocês enxergarem um exemplo. É você comprar um alimento, por exemplo, que teve contato com esse agrotóxico aqui, e esse agrotóxico ficou impregnado nele. Se eu pego um exemplo de alimentos que tem essa característica aqui, por exemplo, você tem o morango, é um alimento altamente contaminado com agrotóxicos, o pimentão, o tomate. Então, são alimentos que, de alguma forma, têm uma certa contaminação de agrotóxicos ali e que, de alguma maneira, também ó, interferem na saúde do indivíduo. E que, de outra forma, também, o impacto da utilização desses pesticidas nesses alimentos também, de alguma forma, interfere na saúde do meio ambiente de forma geral. Então, por isso que essa é uma justificativa da banca ter escolhido esse conteúdo para cair na prova de vocês. Bom, as três convenções de forma geral, tá? Então, é o seguinte, olha só. Então, como que foi feito esse processo de adaptação dessa norma no Brasil de forma geral? Tá? Então, você tem que pensar o seguinte, olha só. A convenção e essas convenções, que são de alguma forma controlada ou de alguma forma criada junto à Organização das Nações Unidas, então sempre, Convenção de Estocolmo tem participação da ONU, Convenção da Basileia tem participação da ONU, Convenção de Roterdã tem participação da ONU. Não precisa. Eu acho que não é necessário memorizar a data, não, tá bom? Não tem necessidade disso, tá? Beleza? Não se preocupe em relação a isso, não, tá? Então, olha só. Então é o seguinte.
vocês já estão estudando, você viu que lá nessa convenção vai ter isso que chamamos de partes. Bom, você vai ver que a convenção é cheia de partes. E o que você tem que entender como partes? As partes são aqueles entes, aquelas nações que, de alguma forma, estão inseridas e que assinaram as convenções. Isso chamamos de partes. Então, por exemplo, o Brasil é uma parte da convenção. Os Estados Unidos é uma parte da convenção. A Rússia é uma parte da convenção, mesmo que a Rússia esteja bloqueada nesse momento, tá? Então, as partes ali são as nações envolvidas que, de alguma forma, corroboraram e assinaram essa convenção. Ou seja, todas aquelas nações, de alguma forma, que participaram dessa reunião, estavam de acordo com as regras que, de alguma forma, foram ditas aqui nessa convenção. Então, é isso que ele quis dizer, tá? Então, toda vez que na sua porta as partes são todas aquelas nações que, de alguma forma, participam dessa convenção, tá bom? Então, olha só. Vamos pensar o seguinte. Só que isso aqui é uma convenção que, de alguma maneira, galera, ela é uma convenção das nações. Bom, só que é o seguinte, uma coisa que eu já frisei muito, quem fez aula comigo, em relação a essas convenções, é o seguinte. Existe uma convenção que vai ter um aspecto controlador ou um aspecto proibitivo. Só que é o seguinte, essa convenção, ela não pode sobressair, né? Ela não pode ser maior que a soberania do Estado. Ou seja, a soberania do Estado sempre vai prevalecer a convenção. Então, olha só, se de alguma forma o Brasil, vamos pensar na nossa realidade, tá? O Brasil assinou a Convenção de Roterdã e ele não criasse nenhuma norma regulamentar para validar ou promulgar essa convenção, o Brasil deveria aceitar tudo que estava escrito ali nessa convenção. Ou seja, qualquer produto químico ou qualquer agrotóxico, de alguma maneira, né, deveria, de alguma forma, ser informado à convenção em si. Então, a soberania do Estado ia acabar sendo perdida. Por quê? Porque se o Brasil não implementa uma resolutiva para regulamentar essa convenção, galera, só valeria a convenção e o Brasil não teria a soberania para controlar os seus produtos químicos e os seus agrotóxicos de forma geral. Você tem que pensar o seguinte, agrotóxicos, a utilização fomenta a soberania. Perfeito, Rafael, perfeito. Olha só, essas organizações em si, de alguma forma, né? Por exemplo, vamos pensar no controle de um agrotóxico específico. Vamos pensar comigo. Vamos pensar que qualquer agrotóxico poderia ser utilizado no Brasil pensando no nosso relevo? Não, eu tenho que adaptar esse agrotóxico à necessidade que eu tenho. Então, nosso Brasil ele é muito diversificado em relação a essa questão da natureza de forma geral. Então, o mesmo agrotóxico que eu usaria, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, não é o mesmo agrotóxico que eu vou usar lá na Amazônia, por exemplo. Bom, então, se eu não tiver essa regulamentação, eu vou perder esse controle. Bom, esse controle de conseguir regulamentar aqui, num estado, e diferentemente no outro. Porque eu tenho características de terreno que são diferentes. Eu não tenho um único relevo no Brasil. Eu tenho vários diferentes tipos de formas ali que, de alguma maneira, podem ter uma certa adaptação com um determinado agrotóxico. Então, o Brasil ele foi muito inteligente quando ele determinou um decreto interno para regulamentar essa norma. Ou seja, eu aceito aquilo que a norma está dizendo, mas que se respeite a soberania do Estado. Caso exista necessidade, eu vou comprar de forma regular, eu vou avisar a convenção que eu vou comprar isso aí e eu vou dizer se funciona ou não. Bom, então tá vendo que eu já não tenho esse aspecto mais proibitivo? Bom, não tem mais esse aspecto mais proibitivo. É um processo mais de controle, de regulação e assim por diante. Imagina que eu sou um fazendeiro, né, e eu tenho plantação de morango. Eu vou comprar a quantidade de agrotóxicos que eu vou querer? Não. Isso é calculado pela área que eu tenho e pelo tipo de alimento que eu estou ali plantando. E aí, a partir desse cálculo, eu vou conseguir comprar aquela quantidade específica de agrotóxicos para usar somente naquela área. Eu não posso sobrar, por exemplo, não vou comprar sempre a mais. Bom, eu sempre vou comprar aquilo que é necessário para o meu terreno, algo do tipo. Então, entende, galera, essa questão do porquê que, de alguma forma, esse decreto ele foi criado? Bom, por que a convenção, de fato, ela foi criada? Bom,
para tirar todos aqueles aspectos proibitivos que a Basileia tinha. Bom, para que a gente consiga, de alguma forma, controlar isso, de alguma maneira. Então, o primeiro decreto que nós tivemos aqui sobre essa convenção, para validar aqui, ó, que foi para aprovar a convenção, né, sobre certas substâncias químicas e outros produtos, foi o decreto legislativo 197 de 2004. Não se preocupem com esse decreto legislativo aqui, galera. Olha só. Bom, por que você não deve se preocupar com esse decreto legislativo aqui? Porque é o seguinte, esse decreto legislativo 97 ele não cai na sua prova. Bom, o único decreto que ele solicitou aqui para a gente vai ser o decreto 5360 de 2005. Vamos lá. Mas por que existe essa diferença aqui, ó, entre esse decreto de 197 e esse decreto 5360? Galera, por que existe essa diferença? Vamos lá, olha só. Esse primeiro decreto aqui, ó, ele só fez com que o nosso Estado ele aprovasse aquilo que foi dito na convenção. Ou seja, aqui foi só um sistema de validação. Ó, ele só validou a minha convenção. Bom, é isso que ele fez nesse primeiro decreto. Bom, mas olha só, como ele validou o decreto, ele só falou assim, ó, eu concordo com aquilo que foi dito no decreto, né, na Convenção de Roterdã. Estou de acordo com isso. Mas não quer dizer que eu validei, que eu validei isso aqui, que isso aqui já entrou em exercício. Não. Galera, ele só começou a valer no Estado brasileiro depois que o presidente da República assinou o decreto. E aí sim, ele promulgou a minha Convenção de Roterdã. Então, por isso que veio o decreto 5360 de 31 de janeiro de 2005, que de fato promulga a Convenção de Roterdã e fala assim, ó, a gente Brasil aceita o que está escrito aqui, ó, nessa convenção, né? Aceita o que está descrito na convenção, mas sempre vamos lembrar que o Estado ele é sempre soberano. Bom, o Estado é soberania. Eu tenho que respeitar a soberania do Estado, de forma geral. Beleza? Então, galera, basicamente, esses são os conceitos gerais dessa minha convenção de Roterdã, tá? Então, para você lembrar para a sua prova, beleza? Vamos lá, olha só, para lembrar. Para que eu vou estudar a convenção de Roterdã? Por que ela vai cair na minha prova? Porque, olha só, ela de alguma forma vai regular certas substâncias químicas perigosas e também alguns agrotóxicos que são perigosos. Bom, e o que validou essa convenção no Brasil foi o decreto 5360 de 2005. Bom, vamos lá. Lembra, ó, mesmo que se a banca de vocês trabalhar na loucura, de cobrar esse decreto aqui, ó, a banca está doida e ela vai ter que, de alguma forma, anular a questão. Bom, então, o que vai cair na prova de vocês aqui, ó, é o decreto 5360, é um decreto presidencial, 5360, de 31 de janeiro de 2005, que vai validar, que vai falar assim, ó, nós concordamos com aquilo que está na lei. Nós somos parte dessa convenção de forma geral. Beleza, galera? Fechou nessa primeira parte aqui? Vai me respondendo no chat, sim, se está tudo certo. Tudo certo, eu posso professor. continuar? Posso continuar? Fechou. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, ó. Deixa eu mudar minha câmera para cá, para o lado. Então, vamos lá, olha só. Então, olha só como essa palavra ela vai, de alguma forma, acompanhar vocês. Bom? Essa palavrinha aqui, ó. Na verdade, esse termo aqui. Bom? A responsabilidade compartilhada. Beleza? Vamos lá. Essa palavra, na verdade, esse termo, responsabilidade compartilhada, galera, isso vai... Se a banca não cobrar nada sobre isso aí, a banca ela tem que desistir da vida. Bom, porque esse termo responsabilidade compartilhada, perceba que ela vai cair em várias normativas que temos aí na prova de vocês. Bom,
Então, é uma palavra muito, muito importante aqui, tá? Então, olha só. Quando eu falo para vocês aqui, ó, promover a responsabilidade compartilhada. O que que eu estou querendo trazer para vocês aqui, ó? Ó, e esse aqui é o objetivo, é o objetivo do meu decreto. Bom, esse é o objetivo aqui, ó, do meu decreto, ó. Promover a responsabilidade compartilhada. Galera, mas é o seguinte, cuidado aqui, ó. Essa responsabilidade compartilhada que nós temos aqui, bom, ela vai ser direcionada principalmente às nações, que vão controlar de alguma maneira essa entrada, essa comercialização desses produtos aí, bom? Então, olha só, por isso que ele fala aqui, ó, promover a responsabilidade e os esforços cooperativos entre as partes. Não fique pensando na prova de vocês que essa responsabilidade compartilhada que eu estou cobrando de vocês na Convenção de Roterdã é aquela responsabilidade compartilhada entre o poder público, as empresas e assim por diante. Não. Bom, lembra que é uma convenção. O meu decreto ele vai promulgar a convenção em si. E quem assinou a convenção? Foi eu que assinei? Foi um empresário que assinou? Não, foram as nações participantes, foram as partes. Então, a responsabilidade compartilhada que ele traz aqui para a gente é dessas partes aqui, ó. Brasil, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, China e assim por diante. Cuidado para a sua banca, ela não tentar te pegar em relação a essa relação de responsabilidade compartilhada aqui, ó, da minha Convenção de Roterdã com, por exemplo, empresários, né? Aquilo que vocês viram, por exemplo, na Lei 2.305 lá, que fala sobre resíduos sólidos. Aí sim, ó, na Lei 2.305, a responsabilidade compartilhada é entre o poder público e os entes da sociedade. Bom, por quê? Eu quero controlar um resíduo sólido. Só que aqui, nessa convenção, perceba, são certas substâncias químicas e agrotóxicos que são perigosos. Então, eu quero entender que o Estado vai ter um poder, as nações têm um poder para controlar a entrada ou a saída dessas substâncias. É tanto que neste objetivo aqui, quando ele fala aqui, ó, e esforços cooperativos entre as partes no comércio, ó, internacional. E aqui, galera, vai te responder mais uma coisa importante. Bom, eu quero que no dia da sua prova, né? E eu falei que eu estarei lá, né? Com vocês. No dia da prova eu estarei lá, na sala de aula com alguém aí, né? Aquelas pessoas que têm a letra A, o Alexandre, por exemplo, está aqui, ó. Possivelmente a gente passa na mesma sala, Alexandre. Eu vou fazer a prova, vocês sabem, né? Falei para Oh, que vocês. ótimo. Vai ser bom. Bom, falei, estarei lá. Então é o seguinte, olha só. Um cuidado. Porque, por exemplo, a Convenção da Basileia, ela falava o seguinte, ó. A Convenção diz, é o controle da importação de resíduos perigosos. Então, essa palavra importação vai me lembrar o quê? Essa questão da comercialização. Que fala, ó, a proibição de produtos que são a proibição da importação de produtos perigosos. E aqui é mais uma coisa que a gente traz para corroborar a ideia. Porque, olha só, a responsabilidade compartilhada de esforços cooperativos entre as partes no comércio internacional. Tá vendo que, mais uma vez, ele está falando o seguinte, ó, agora eu tenho uma questão mais de controle. Eu não tenho mais uma questão de proibição. Bom, eu quero que as partes envolvidas, de alguma maneira, tenham responsabilidade no controle deste comércio dessas substâncias que são químicas perigosas e também dentro dos agrotóxicos. Então, cuidado na sua prova nesse conceito de responsabilidade compartilhada, porque também Estocolmo tem o mesmo conceito, Basileia, mesmo que não esteja bem explícito na norma, tem o mesmo conceito, na Lei 2.305 tem o mesmo conceito, e assim por diante. Interprete muito bem em que situação a banca está te cobrando sobre esse termo de responsabilidade compartilhada. Então, se a banca estiver te cobrando sobre a Lei 2.305, o controle de resíduos sólidos, você sabe que a responsabilidade compartilhada é entre o poder público e os entes da sociedade, empresas, as pessoas físicas, direito público, privado e assim por diante. Tá? Mas quando eu estou falando aqui da minha responsabilidade compartilhada na Convenção de Roterdã e também no meu decreto 5360, a responsabilidade compartilhada é entre as
parte. Lembra que você não é uma parte, o Brasil é uma parte. Bom? Então, olha só. Beleza? Ficou claro isso aqui, galera? Entenderam essa parte dessa responsabilidade compartilhada? Porque eu acho que é uma palavra que a banca pode brincar muito bem com isso, né? Ela pode gerar várias situações para que, de alguma forma, te confunda nessa interpretação do que é responsabilidade compartilhada. Perfeito? Então, fique muito atento a isso, no contexto que a banca vai te trazer. Bom? Isso pode ser muito importante para o desenvolvimento da sua prova. Perfeito? Show? Vamos lá. Então, olha só. Lembra que, de alguma forma, esses princípios, esses preceitos que a gente tem, esses objetivos, de alguma forma tem aqui, galera, de alguma maneira, isso tem que estar relacionado diretamente com a saúde humana e também com o meio ambiente. É tanto que dentro desse conceito de objetivos que nós temos aqui, ó, primeira coisa que ele fala, ó, a proteção da saúde humana e do meio ambiente. Então, quando ele junta aqui, ó, a minha saúde humana e o meio ambiente, galera, ele está trazendo para a gente aqui, ó, o nosso conceito de saúde ambiental. Bom, vamos lá, olha só. Então, a primeira coisa, e você tem que pensar o seguinte, a gente está fazendo uma prova que é da Secretaria de Estado de Saúde do DF, tá? De alguma maneira, tudo que tiver relacionado aqui também tem que ter nessa questão aqui, ó, esse princípio aqui, ó, que é um princípio do Sistema Único de Saúde. Vamos lá. Mesmo que quando foi criada essa convenção, a convenção não levou em consideração o SUS, porque é uma convenção entre nações. Mas perceba que, de alguma forma, aqui, ó, eu tenho o SUS direto aqui, ó, ligado. Bom, por quê? Porque eu tenho a proteção da saúde humana. Bom, por que eu estou falando para vocês, tentando fazer uma associação com o Sistema Único de Saúde para vocês aqui? Porque é o seguinte, galera, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de questões ali que eu já disse em sala de aula, né? Aqueles que tiveram aula comigo. Seguinte, se a banca for inteligente, ela vai associar as coisas. Bom? Porque, por exemplo, ele pode associar aqui, ó, substâncias químicas que são reguladas por Roterdã na nossa logística reversa. Perfeito? Então, perceba que, de alguma forma, possa existir associações. Então, ele pode, de alguma maneira, falar sobre a saúde ambiental, falar sobre Roterdã e esse princípio básico da proteção à saúde, de alguma maneira, de alguma forma. Então, galerinha, fique muito atento nessa jogada da banca, né, de tentar encontrar associações na prova de vocês. Isso vai ser crucial para que você saia bem ou não. Aquele que conseguir enxergar isso na prova, bom, essa associação, eu te garanto que você vai sair muito bem na prova. Muito bem, nessas associações possíveis. Eu não estou falando que a banca vá fazer isso, galera. Eu não consigo controlar isso, eu não sou examinador da banca. Mas se a gente tiver essa característica, você vai ver e você conseguir perceber isso, você vai dar muito bem na prova. Muito bem mesmo, tá? Vamos lá, olha só. Como segundo objetivo aqui, ó, facilitar o intercâmbio. Então, se ele está facilitando o intercâmbio, perceba aqui, ó, que ele tem alguma relação com o comércio. Mas quando eu falo nessa relação com o comércio aqui, não fique pensando e não cuidado na maneira que você vai interpretar essa relação de intercâmbio aqui. Essa relação de intercâmbio, ela não quer dizer somente na venda ou na compra de um produto, bom? Mas também na troca de informações. Então, eu, Brasil, comprei um produto, estou testando. Tá? Então, a partir do momento que eu conseguir perceber os efeitos desse produto, eu informo isso à convenção. Porque às vezes esse produto é um produto severamente perigoso, ele se torna só perigoso e assim por diante. Ele pode mudar as classes dele aí, a partir dessa troca de informações. É tanto que a convenção diz que ela pode retirar do rol dela produtos, depois de testados, que foram comprovados a sua não ação no meio ambiente, por exemplo. Às vezes um produto que pode ser controlado, ele pode ser retirado desse rol. Mas como isso acontece? Por quê? Eu tenho que ter essa troca de informações. O comércio aqui, ó, ele fala, abrange tudo isso. A compra, a venda, a troca de informações de determinado produto e assim por diante.
É tanto, se eu estou testando um produto e eu percebi a eficácia dele, eu já aviso a minha convenção de Roterdã. Bom, fala assim, ó, esse produto aqui, ó, ele pode ser mudado de categoria, por exemplo. Bom, então esse intercâmbio de informação ele vai ser essencial também para a gente fazer com que os processos aconteçam. Bom, e também, ó, estabelece um processo decisório nacional para a sua importação, exportação e as decisões das partes em si, se vai comprar ou não o produto. Bom, então olha só, galera, como fica muito atento, né? Perceba que aqui agora eu não estou falando diretamente sobre totalmente uma proibição de um produto, tá? Se o produto me servir, eu informo isso e eu começo a regulamentar e começo a autorizar isso a acontecer, tá? Então, como característica desse conceito, lembra, ó, nessa palavra de responsabilidade compartilhada, o que ela significa dentro do decreto 5360 e na Convenção de Roterdã para a gente, tá? Então, vamos começar a falar sobre o texto, ó, da convenção em si. Falando sobre as características gerais, qual que é o objetivo dela, o que de alguma forma promulgou isso ou não, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre a organização do texto. Seguinte, o texto ele é muito bem organizado, né? Ele é um texto que tem aqui 30 artigos, bom, e 6 anexos. Opa. Bom, então ele vai ter 30 artigos e 6 anexos. Para uma resolução em si, não é uma resolução muito grande, né? E se também você perceber, os anexos também não são gigantescos, assim. Eles têm uma quantidade muito grande de anexos, mas os anexos não são gigantescos, tá? Então, olha só. Mas vamos usar a nossa, né, inteligência para que, de alguma forma, a gente facilite a sua tomada de decisão na prova. Seguinte, vocês têm um conteúdo que é um conteúdo muito grande. Eu já deixei bem claro que é um conteúdo que eu não concordo, mas quem sou eu para concordar de alguma forma, né? Não é um conteúdo que, de alguma maneira, eu ache ele justo, né? Eu não acho um conteúdo justo. Eu acho que não teria necessidade de cobrar essas convenções. Bom, essas convenções acontecem mais para o mapa, do ICMBio, né? Que são órgãos que, de alguma forma, controlam isso. Bom, mas olha só. Então é o seguinte, cada anexo que eu vou ter tem uma informação importante para a gente, tá? Cada característica vai ter informação importante que a gente vai achar, bom? Então, olha só, aqui está a distribuição dos 6 anexos, faltou escrever aqui, mas os 6 anexos, o que cada um deles vão dizer para a gente, tá? Então, olha só, no primeiro anexo aqui, ele vai falar sobre as informações sobre notificações. Bom, então, olha só. Então, aqui, por exemplo, ele vai determinar, nesse anexo, se eu quiser adicionar um produto, por exemplo, que ele seja considerado severamente restrito. Nesse anexo vai ter as informações de como eu faço isso, de como as partes fazem isso, de como o secretariado faz isso. Bom, então, nesse primeiro anexo aqui, são informações básicas para que a gente consiga entender como a gente vai documentar as ações provenientes de produtos que são controlados por Roterdã. Bom, então, é um preâmbulo geral que eu vou ter nessa norma. Bom, informações básicas. Tá? No anexo segundo, ele vai falar sobre as substâncias que são proibidas ou severamente restritas. Tá? Então, aqui, cuidado, ele vai determinar as principais características desses produtos que de alguma forma são proibidos ou severamente restritos, bom, que estarão listados aqui, ó, no anexo 3. Bom, depois, ele vem falando das substâncias químicas sujeitas ao procedimento de consentimento prévio informado, ou seja, que são substâncias que de alguma forma eu tenho que avisar para fazer a comercialização. Tá? Aqui, no anexo 4, informações e critérios para inclusão e formulações de agrotóxicos, bom, que estão listados no anexo 3. No anexo 5, informações exigidas para notificação e exportação. E no anexo 6, desculpa, as soluções controversas. Então, olha só.
Eu fiz essa forma aqui para vocês para a gente enxergar, basicamente, o que possivelmente possa cair na prova de vocês, tá? Seguinte. Então, por exemplo, aqui, nesse anexo primeiro, ele vai determinar para a gente, por exemplo, o que são as partes do que é o secretariado, como eles podem agir, como que eu posso documentar, qual que é o meu prazo que eu tenho para fazer essa documentação, quem são os participantes desse processo em si, e assim por diante. Bom, então tudo parte do anexo primeiro, tá? Quer ver? Eu vou abrir um anexo primeiro, eu vou abrir a norma para vocês verem aqui, ó, como é a característica dela, tá? Vou ver se eu consigo abrir aqui, ó. Decreto 5360. Enquanto vocês veem como que é dividida essa característica, para vocês enxergarem muito bem como é esse processo, tá? Só um momento, galera, que a internet aqui tá bem pesada, mas vai dar certo. Opa. Enquanto abre aqui, vamos conversando aqui então, né? Enquanto abre, eu vou mostrar para vocês como que é o decreto e como que é a organização dele. Um momento. Vou compartilhar com vocês aqui a tela rapidinho, para vocês enxergarem isso. Conseguem ver, galera, minha tela? Sim. Perfeito. Então, olha só. Então, aqui está a organização basicamente, ó. Então, nesse anexo primeiro, você vai ter a identificação de usos, né? Então, basicamente, é a parte documental que eu tenho do processo em si. Bom, é como que eu vou fazer todo o processo, como que é o código. E, galera, na minha concepção, isso não é um ponto importante para cair em prova de vocês, não, tá? Então, não fico preocupado em relação a isso, porque isso não cai na prova de vocês, tá? Então, basicamente, qual é o seu resumo, quais as documentações que eu preciso para fazer com que isso aconteça e assim por diante. Isso não cai na prova de vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui, olha só. Então, os critérios de inclusão, como eu disse a vocês, ó, lá no anexo terceiro está listado as listas, né, de substâncias que vão ter que ter consentimento para sua importação, comercialização e assim por diante. Bom, então perceba, olha só, que eu tenho algumas aqui que vão ser pesticidas, né, severamente perigosas e assim por diante, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam para a prova de vocês? Bom, o que eu quero que vocês saibam para a prova de vocês? O seguinte, não precisa, de alguma forma, decorar, bom, essas substâncias. Saibam o que está descrito nesse anexo terceiro. Bom, que são substâncias químicas sujeitas aos procedimentos e consentimentos prévio informado. Ou seja, são aquelas substâncias que, para aquela parte ter acesso, ela tem que informar. A Convenção de Roterdã tem que autorizar a compra desse produto em si. Bom, por isso que eu falo que a convenção é uma convenção mais regulamentadora, mais de controle do que de proibição. Existe uma lista de substâncias que podem ser, de alguma maneira, controladas e comercializadas, desde que seja consentida pela minha Convenção de Roterdã. Perfeito? Então, essa que é a ideia que eu tenho aqui dessa convenção. Tá? Galera, o que vai ser o mais importante aqui, ó? Dentre essas convenções em si, dentro do que está escrito aqui, ó, somente o anexo Q? Terceiro. Bom, ele é o mais importante para a gente aqui. Como eu disse, não precisa ficar preso na loucura de alguma forma, tentar decorar isso, quais são as substâncias. Não tem lógica a banca procurar tentar te decorar isso. Mas só saiba isso. Bom, o que fala esse meu anexo terceiro?
Perfeito, galera? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Então vamos lá só, caiu em prova aqui, ó. Vamos ver aqui o que caiu em prova sobre esse tema aqui, ó. A questãozinha do CESP, aí você fica, Adriano, mas é CESP, né? Nenhuma banca pequena cobrou isso aqui em prova, tá? Nenhuma banca pequena cobrou isso aqui em prova. Primeira vez que uma banca, assim, do estilo de uma mais menorzinha vai cobrar isso em prova. Bom, então vamos lá, olha só. Tendo como referência a Convenção de Roterdã e a Convenção de Estocolmo, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. Segundo a Convenção de Roterdã, substância química severamente restrita refere-se à substância química cujos usos em geral, dentro de uma ou mais categorias, tenham sido proibidos por ação regulamentadora final ou com o objetivo de proteger a saúde humana ou o meio ambiente. Bom, vamos lá. Olha essa questãozinha aí. Questão, mesmo que seja uma questãozinha do CESP, é uma questão muito boa para a gente, ó. Então, ele quer saber o conceito aqui, ó, de substância química severamente restrita, tá? Eu vou passar um pouquinho rapidinho aqui, ó, para a gente pegar esse conceito aqui agora. Olha só. Bom, acompanha comigo aqui, ó. Você vai ter substâncias químicas, agrotóxicos e produtos industriais. Isso aqui a convenção está dizendo sobre ela, tá? A Convenção de Roterdã está falando sobre isso aqui. Então, ó, substância química proibida é aquela que teve todos os seus usos proibidos por ação regulamentadora final. Vamos lá. Nesse conceito aqui de substância química proibida, pegue como referência para você responder aqui, ó, a palavra o quê? Todos. Todos os seus usos proibidos por ação regulamentadora final. Bom, substância química proibida. Vamos lá. Substância química severamente restrita é aquela aqui, ó, quase todos os seus usos proibidos por ação regulamentadora final, mas para a qual ainda são permitidos determinados usos específicos. Ó, na minha substância química severamente restrita, aqui, ó, mas para a qual ainda são permitidos determinados usos específicos, tá? Então, o que você vai se apegar nesse outro conceito aqui, ó? A palavra quase e que são permitidas para usos específicos, beleza? Vamos voltar na questão lá, ó. Vamos lá. Opa, questão. Segundo a Convenção de Roterdã, substância química severamente restrita refere-se à substância química cujo, em geral, dentro de uma mais categoria, tenha sido proibidos por ação regulamentar final com o objetivo de proteger a saúde humana ou o meio ambiente. Galera, olha só. Seguinte, nessa questãozinha aqui, tem falando que esse produto, essa substância aqui, nesse conceito, ela pode ser reutilizada para pontos específicos? Apareceu isso na questão? E aí? Ó, deixa eu abrir meu chat aqui. E aí, galera? Apareceu? Apareceu a palavra aqui. O uso para usos específicos poderia ser utilizado? Não, né? Não apareceu isso. Bom, então, galera, olha só. Esse conceito aqui, ó, bom, ele não vai se referir de substância química severamente restrita. Por quê? Porque se fosse substância química severamente restrita, aí, galera, deveria ter o conceito de que, em alguns usos, para situações específicas, eu posso utilizar. Perfeito? Então, olha só. Aqui não é um conceito de substância química severamente restrita. É um conceito de substância o quê? Proibida. Bom, então, o item está o quê? Errado. Bom, ele está errado. Beleza? Então, olha só. Segundo a convenção, a substância química severamente restrita refere-se à substância química cujos usos em geral, dentro de uma categoria, tenham sido proibidos
por ação regulamentadora final, como de proteger a saúde humana e o meio ambiente. Não. Bom, perfeito? Então, galera, em uma questão que ele vai buscar sobre severamente restrita, ele tem que dizer que quase todos os usos, né, e que, de alguma forma, elas possam ser utilizadas em situações específicas. Então, o item está errado. Perfeito? Então, galera, fique atento a esses conceitos aí. Vamos lá, Natália perguntou aqui. Saúde pública ou meio ambiente, ou saúde pública e o meio ambiente? Fiquei na dúvida dessa. Vamos lá, olha só. De forma geral, bom, a resolução traz isso mesmo, saúde humana ou o meio ambiente. Por quê? Porque eu tenho situações em que eu vou ter produtos, Natália, que de forma direta não vai interferir diretamente na saúde no momento exato da saúde do indivíduo. Ela pode gerar problemas muito a longo prazo, mas naquele momento não, tá? Então é sempre saúde pública ou o meio ambiente, ou um ou outro, tá? Porque você tem que pensar na ação direta desse agente, beleza? Então ele pode ter uma ação direta na saúde, pode ter uma ação direta no meio ambiente ou no outro, bom? Então, é certo esse finalzinho aqui, a saúde humana ou o meio ambiente, bom? Perfeito? Então, o item está o quê? O item está errado, bom? Vamos lá, olha só. Um ponto que eu acho legal também, em relação à prova de vocês, tá? A gente tem que sempre atacar a prova de uma maneira em que a gente consiga estar sempre preparado um pouco acima do que a banca pensa que a gente saiba. É sempre assim. Concurso é isso, galera. Bom, concurso é você estar, às vezes, um passo à frente em conteúdo que a banca pensa que possa cobrar. E quando ele colocou ali Convenção de Roterdã na prova de vocês, ele colocou que pode cair qualquer coisa ali da convenção e o que está descrito no decreto, tá? Então, olha só. Então, essa convenção aqui, ela vai ter uma estrutura básica, tá? Ela tem uma estruturação específica aqui. Bom, então, olha só. De que vai ser formado aqui essa convenção de forma geral? Como é feita a estruturação dela de forma geral? Aqui eu estou pensando na convenção em cima. Daqui a pouco a gente entra com os órgãos brasileiros que são responsáveis por atuar nesse intercâmbio, tá? Então, olha só. Eu vou ter um secretariado, bom? E esse secretariado, ele inicialmente pode ser composto por um diretor executivo do PNUMA. O que é o PNUMA aqui, ó? Bom, o PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Bom, então, você vai ter aqui o diretor-geral da FAO. O que é a FAO? É a Food and é a Fundação de Alimentos e Agronegócios. Bom, porque o termo é em inglês. Bom, aqui fala sobre alimentos, é a organização, fala sobre alimentos e agricultura. Então, olha só. Então, você vai ter, na composição desse secretariado, aqui, o meu diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e aqueles que fazem o diretor-geral dessa organização que se trata de alimentos e agronegócios ou agricultura aqui nesse meio, tá? Então, esse é o meu secretariado, bom, da minha convenção. Vamos lá, olha só. Aqui você vai ter a conferência das partes, que chamam de COP. Bom, então olha só. Essa conferência das partes é a estrutura na organização que tem a função de manter as informações sempre atualizadas acerca das atualizações da convenção em si. Perfeito? Então, ó, manter sob contínua revisão e avaliação e implementação da convenção em si. É aquela que sempre vai fazer com que tudo que de alguma forma foi atualizado, foi retirado, possa fazer com que a convenção se mantenha atual. Porque imagina que a cada coisa que eu faço, a cada alteração que eu faço ali, eu tenho que fazer uma nova convenção. Não. Então, eu tenho essa conferência para manter sempre tudo aquilo que está descrito na minha convenção, bom, que esteja sempre atualizado. Então, é aquele que vai manter, sempre implementar
aquilo que está feito na convenção. Bom? E o comitê de revisão química, tá? Que é o seguinte, olha só. O comitê de revisão química é aquele comitê que, de alguma forma, vai validar aquelas informações sobre esses produtos novos que foram colocados, retirados, que foram mudados de categoria, assim por diante. Bom? Ou seja, é o seguinte, como que deve acontecer? Então, se eu peguei uma substância X, essa substância X, ela deixou de ser o produto proibido e se tornou um produto severamente proibido. Quem tem que comprovar que essa substância poderá mudar de categoria vai ser o meu comitê de revisão química. Bom, ele que vai aprovar que aquela substância pode ser mudada e alterada de categoria em si. Bom, não é, galera, não confunda que o comitê é quem vai fazer os testes. Não é quem vai fazer os testes. Ele só vai aprovar ou não se aquela substância, por exemplo, pode ser trocada de categoria ou não. Então, essa é a minha estrutura básica que a gente vai ter aqui. Então, ó, o secretariado. Bom, o secretariado é quem vai organizar todo o processo, né? Que vai fazer com que as reuniões aconteçam, assim por diante. É a minha parte de organização das conferências, que é o diretor do Programa Nacional do Meio Ambiente e o diretor-geral que trata sobre os assuntos sobre alimentos e agricultura. Vamos lá, eu vou ter a conferência de partes, é que vai manter sempre tudo aquilo da convenção atualizado. E eu tenho um comitê de revisão química que valida se aquele produto, de alguma forma, pode ser modificado ou não de categoria, por exemplo. Né? Se valida que aquele produto vai ser proibido a partir de diante ou não. Bom, então, é um processo de organização muito bem feito sobre essa estrutura. Então, olha só, para a gente dar continuidade aqui, tá? Vocês já estão cansados? Bom? E aí, meu povo? Não, Não? professor. Tá tranquilo? Bora. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Bom, então vamos lá, olha só. Então, vamos pensar aqui, ó, desde a concepção, para você criar e gerando uma memória para a sua prova. Ó. Vamos pensar o seguinte, ó. Para que serve a Convenção de Roterdã? Bom, primeiro, olha só, é para, de uma forma, fazer o controle de substâncias. Você pode até pensar o seguinte, ó, fazer o controle do comércio de substâncias químicas perigosas e agrotóxicos. Mas lembra, ó, que é uma convenção. E a convenção ela é feita por partes. E essas partes são as nações que assinaram. 165 países assinaram a Convenção de Roterdã. Beleza? Então, são as partes. Bom, só que cada Estado tem que pensar na sua soberania. O Estado é soberano. Então, se os Estados, de alguma forma, não regulamentarem internamente esse decreto, não promulgar isso, o Estado perde aquela soberania. Então, o Brasil criou o decreto 5.360 de 2005, que promulga a Convenção de Roterdã. Ela fala assim, ó, eu aceito, mas eu também tenho que respeitar a soberania dos Estados. E aí, mas qual que é o objetivo dela? O objetivo básico dela é fazer o quê? Ó, fazer com que exista uma responsabilidade compartilhada entre, e de forma cooperativa entre as partes, para o comércio internacional dessas substâncias. E ela sempre quer como objetivo aqui, ó, proteção da saúde humana e o meio ambiente, fazer o intercâmbio de informações e assim por diante. Bom, é isso que ele quer fazer. Aí, olha só, eu tenho 6 anexos. Desses 6 anexos, o primeiro fala de como é organizado todo o processo da minha convenção. Quais documentos, quem são as partes, e assim por diante. Bom, mas eu falei para vocês ficarem muito atentos ao anexo terceiro, que falam sobre as substâncias e agrotóxicos que devem ser autorizados à sua comercialização. De alguma forma, eu tenho um controle. Feito? E aí eu tenho a estrutura, secretariado, a conferência que atualiza o processo e o comitê que faz a revisão química desses produtos, para ver se é anexado, se é adicionado em uma categoria ou não. Então, essa é a memória que você tem trazendo na sua cabeça para a prova. Galera, se você for pegando essa memória, vocês vão perceber que vocês vão arrebentar na prova, tá? Não é, acredite como eu disse, não é o objetivo da banca, de alguma forma, fazer você decorar substâncias, porque os nomes são muito difíceis. Bom,
né? São muito complexos, nomes químicos bem diferentes. Não é o objetivo, é esse. É saber se você sabe para que essa convenção é utilizada, para que ela serve. Bom, isso é o mais lógico da banca cobrar de vocês. Não cobrar se você sabe o nome de um produto. Beleza? Então, na minha concepção, eu acho que vocês devem focar em entender para que serve e não tentar decorar nomes de produtos químicos. Perfeito? É essa a ideia que nós temos aqui no nosso estudo, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos começar a falar aqui sobre o artigo 3º aqui, ó. Bom? Então, o artigo 3º, ele vai trazer para a gente aqui, ó, o escopo da convenção. Ou seja, tá? Esse artigo 3º é muito legal porque é o seguinte, como você tem 3 convenções, e dessas 3 convenções, existem de alguma forma substâncias que podem ser diferentes em cada uma delas, fique atento àquilo que não está incluído dessas convenções. Perfeito? Então, olha só, por quê? Porque saiba um pouco diferente. Porque, olha só, quer ver? Ó? A quem se aplica o que? O artigo 3º traz aqui, ó, aqui vai se aplicar essa normativa, essa convenção. Ó, substâncias químicas proibidas ou severamente restritas. Bom, então, primeiro ponto aqui, ó, aqui se aplica. Beleza? E segundo, as formulações de agrotóxicos. Ele fala aqui, ó, formulações, galera. Bom, ele está falando da estrutura química do meu agrotóxico. Ou seja, a convenção quer saber o que tem nesse agrotóxico. Ele fala formulações de agrotóxicos. Ele quer saber o que tem dentro desse agrotóxico. Né? Quais as substâncias, por isso que, galera, olha só, substâncias químicas. Vamos lá. O agrotóxico é uma substância química? Sim, é uma substância química. Já te dou a palavra, já te respondo a sua pergunta, tá, Janiel? Então, olha só. O agrotóxico é uma substância química. Então, ele quer saber aqui, ó, quais substâncias químicas compõem, de alguma forma, esse agrotóxico. Então, por isso ele fala aqui, ó, sobre formulações. A palavra formulação vem de fórmula. Porque aqui que entra o grande lance. Lembra que de Basileia fala assim, ó, a proibição de importações de produtos perigosos. Bom, então, se tiver alguma substância aqui, ó, de alguma forma possa ter interferência, a Basileia pode proibir, ou, por exemplo, a Estocolmo pode proibir. Então, ó, por isso está falando aqui, ó, de formulações. É o que compõe esses agrotóxicos. Tá? Vamos lá, cadê a Giane? A conferência é uma reunião do comitê. Vamos lá. O seguinte, Giane, o que acontece aqui? Ó? Uma pergunta muito boa. A conferência em si, bom, deixa eu voltar até no slide para você perceber. Ó. Bom, a conferência em si é normalmente pense que é um instituto dentro da Convenção de Estocolmo, bom, a conferência em si, que vai organizar todos os processos. Bom, atualização de informações, né? Se ele foi, por exemplo, se essa convenção ela foi desafiada para uma reunião acontecer. Então, é a parte organizacional. Bom, essa conferência das partes é a parte de organização em si. Bom, eu como parte, eu posso falar assim, ó, eu tenho um produto novo que, de alguma maneira, eu vou ter que regular, ou que teve um impacto muito grande. Então, eu faço um relatório sobre isso, eu parto, mando para o comitê de revisão química, esse comitê aprova ou não e manda para a conferência. A conferência pode solicitar uma reunião em si desse comitê e aí, consequentemente, fazer com que essas informações sejam validadas de alguma forma. Bom, então pensa que a conferência das partes, de alguma forma, é a estrutura organizacional que eu tenho da minha convenção em si. Bom, ela que organiza todas as características. Beleza, Giane? É Giane? Giane. Bom? Fechou? E... Isso caiu? Tá aqui ainda? Aí.
Ah, beleza? Então vamos lá, olha só. Então é o seguinte, ó. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui não se aplica, bom? Quem não deve responder à minha convenção de Roterdã? Primeiro, ó, narcóticos e substâncias psicotrópicas. Bom, vamos lá. Narcóticos e substâncias psicotrópicas, galera, isso aqui é responsabilidade da minha convenção da Basileia. Perfeito? Narcóticos e substâncias psicotrópicas, tá? Basileia responde isso pra gente. Fechou? Não é Roterdã. Vamos lá. Materiais radioativos. Isso nem cai na prova de vocês. Bom, não é de atribuição. Resíduos sólidos, principalmente, armas químicas. Mas olha só. O que mais tem caído nas últimas provas foi sobre isso aqui, ó. Produtos farmacêuticos. Galera, os produtos farmacêuticos não é de atribuição da minha convenção de Roterdã. Existem convenções próprias para produtos farmacêuticos que não caem na sua prova, perfeito? E também existem alguns produtos farmacêuticos que, de alguma forma, também são coordenados e são regulados pela Convenção da Basileia. Bom, então, a gente tem os alimentos também não, substâncias químicas usadas como aditivos de alimentos, né? Não tem aqueles suquinhos da morte lá, né? Que a gente usava. Então, aquilo não é, né? Tudo que tem relação, eu tenho uma formulação diferente. Na verdade, esses produtos aqui, eles são muito mais formulações internas, eles são muito mais regulamentações internas do que propriamente uma convenção e respeitar uma convenção em si. Porque, por exemplo, aqui, olha só, vamos pensar aqui, ó, produtos farmacêuticos, substâncias químicas em alimentos, isso tudo aqui, ó, a Anvisa tem uma atribuição sobre ela. Bom, eu tenho convenções internacionais, mas entenda que esse rol aqui, ó, desses três, ó, esse rol aqui, ó, desses três, é uma regulamentação de país para país em si. Tem medicações, por exemplo, que nos Estados Unidos são proibidas, que no Brasil são permitidas. Quer ver, ó, uma medicação, por exemplo, paracetamol. Todo mundo aqui já tomou paracetamol na vida, não é? Todo mundo já tomou paracetamol. Bom, e sabe-se que o paracetamol é uma medicação muito tóxica ao fígado. Então, aqui, você compra paracetamol aleatoriamente, vai lá na farmácia, R$ 11, você vai e compra paracetamol. Nos Estados Unidos, por exemplo, o paracetamol é uma medicação de tarja preta, que ela só compra com receita e é regulado isso. Então, essas questões de farmacêuticos, alimentos, né, ou produtos que são utilizados em alimentos, eles são muito mais regulados internamente. Eu não preciso ter uma convenção sobre isso, tá? Existem regras que são internas. Bom, por isso que isso não se atribui muito a questões dessas convenções. E aqui também, ó, substâncias narcóticas e substâncias psicotrópicas. Vamos lá. Substâncias psicotrópicas. Você tem aqui no Brasil a Anvisa fazendo essa regulação. Bom, e substâncias narcóticas, que de alguma forma controla, vai ser aqui, ó, a Polícia Federal em si. Bom, e daqui a pouco, por exemplo, agora que existe uma regulamentação nova para cannabis, por exemplo, a Anvisa também vai conseguir regulamentar melhor isso. Então, essas características que são mais internas, de características mais internas, tá bom? Isso não entra no rol taxativo aqui das nossas resoluções aqui, das nossas convenções, tá bom? Vamos lá. E algumas outras substâncias químicas aqui, ó, que não vão afetar a saúde humana, que existe uma quantidade ali que a gente vai pensar. Então, ó, grifa essa imagem aqui, ó. Bom, essa imagem, ó. Aqui não vai se aplicar, ó. A Roterdã não se aplica. Armas químicas, resíduos, radioativos, drogas, alimentos aditivos, né? Fins de pesquisa e uso pessoal e produtos farmacêuticos. Então, por exemplo, nesse outro aqui, ó, ele fala aqui, ó, substâncias químicas em quantidade provavelmente não afetam a saúde humana. Aqui pode entrar, ó, esses produtos aqui, ó, produtos de higiene, produtos para maquiagem, assim por diante. De alguma forma não vão influenciar. Tem produtos químicos, mas não influenciam a saúde humana, tá? Então, tudo isso aqui entra em rol que não se aplica, perfeito? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque já caiu isso em prova. Ó, vamos lá, vamos tentar. Vou lá na frente mostrar para vocês como que já foi cobrado em prova. Vamos lá. 2013 aí, questão do CESP. Em relação à Convenção da Basileia,
de Estocolmo e Roterdã, dos protocolos de Quioto e Montreal. Julgue o próximo item. A exportação de produtos farmacêuticos, ó. A internet está falhando. A exportação de produtos farmacêuticos é ato que não se inclui no rol de substâncias químicas objeto da Convenção de Roterdã. Razão pela qual, no âmbito dessa convenção, o exportador não é obrigado a comunicar ou notificar o importador. Galera, vocês acham que esse item é verdadeiro ou falso? Ó, a exportação de produtos farmacêuticos é ato que não está incluído no rol de substâncias químicas objeto da Convenção de Roterdã. Razão pela qual, no âmbito dessa convenção, ó, no âmbito desta convenção, ou seja, na Convenção de Roterdã, o exportador não é obrigado a comunicar ou notificar o importador. Isso seria verdadeiro ou seria falso? O que vocês acham? Certíssimo, né? O item ele é correto. Bom, vamos lá, olha só. Mas cuidado, bom? Porque olha só, se ele não tivesse colocado isso aqui, ó, bom, ou quisesse mudar aqui, aí sim poderia estar errado a questão, tá bom? Então fique atento a isso aqui, tá? Perfeito? Ó, questão boazinha que caiu em prova aí para vocês cobrarem. Vamos lá, ó. Caiu mais em prova aqui, ó. Com relação ao produto químico perigoso, julgue o item subsequente. A Convenção de Roterdã. Vocês estão chutando meus cachorros, galera? Desculpa aí, tá? Porque os cachorros estão latindo, mas não tem problema não. Vamos lá. A Convenção de Roterdã regula o comércio internacional de produtos químicos perigosos. Fundamenta-se no princípio da prevenção, que objetiva evitar riscos ao meio ambiente por meio de medidas necessárias de prevenção. Verdadeiro ou falso, galera? O que vocês acham? Com relação ao produto químico, ó, a Convenção de Roterdã regula o comércio internacional de produtos químicos perigosos, fundamenta-se no princípio da prevenção, que objetiva evitar riscos ao meio ambiente por meio de medidas necessárias de prevenção. O item está o quê, ó? Certinho. Bom? Certinho. Sei? Mais um aí, ó. Considerando a importância internacional das convenções e dos protocolos que tratam da questão ambiental, julgue o item subsequente. A Convenção de Roterdã aplica-se a substâncias químicas proibidas ou severamente restritas, inclusive materiais radioativos e armas químicas. Verdadeiro ou falso, galera? Vamos lá. Errado, né? Vamos lá. Por que está errado? Ó, galera, até aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, a nossa questão estaria correta, tá? Mas o que deixou o item falso aqui, ó, comente essa palavra, inclusive materiais radioativos e armas químicas. Perfeito? Vamos lá, mas aqui, galera, olha só. Boa pergunta, tá, Alexandre? Qual que é a grande questão aqui nessa questão? Seguinte, cuidado, né, Alexandre, porque lá é lá quando a gente fala de proteção, eu estou falando sobre um objetivo. Sim, eu vou deixar gravado assim, tá? É um objetivo, tá, Alexandre? Aqui, olha só, ele está perguntando sobre um princípio, bom? Então, por isso que é prevenção. Aqui na norma, lembra que para você, aí já grava para sua prova. Quando ele trata de objetivo, ele vai falar sobre proteção. Bom? E quando ele fala sobre princípio, ele fala sobre prevenção. Beleza? Então, fica atento em relação a isso, tá? Essa questão dessa palavrinha aqui. Então, vamos lá, olha só. Então, o que vai constar, que eu falei para vocês, que é o mais importante aqui dos anexos, tá? O anexo terceiro. Bom, então, vamos lá, olha só. Dentro aqui, a gente vai constar
54 substâncias químicas, que podem ser substâncias químicas proibidas ou substâncias químicas severamente restritas, tá? Nesse rol aqui. Você vai ter uma lista entre 35 pesticidas, bom, dentre essas 35, 3 são formulações severamente perigosas, bom? E é o seguinte, por que eu botei aqui, ó, dessas 3, dentre essas 35 pesticidas, 3 são formulações severamente perigosas. Vamos lá. Quais são elas aqui? Bom, são essas 3 aqui, ó. Foi decidido em 2011 sobre isso, tá? Vamos lá, ó. Halocloro, aldicarb e endosulfan. São as 3 que podem cair na sua prova se eles tentarem de alguma maneira cobrar isso. Que foram as 3 formulações que foram consideradas dentre aqui. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, ó, normalmente todos esses são pesticidas que são utilizados ou como um pesticida utilizado para controle de pragas em plantações e também como venenos, tá? Então, por exemplo, o halocloro aqui, ó, e endosulfan são 2 produtos utilizados, bom, são 2 produtos utilizados como pesticidas em plantas. Por exemplo, o endosulfan é utilizado em plantações de leguminosas, algo do tipo, tá? E o aldicarb, ele é um produto que vocês conhecem como outro nome, tá? Chamamos ele de chumbinho. Chumbinho. Bom, é o nosso chumbinho aqui, tá? Então, se de alguma forma eles perguntassem para vocês, esses têm as chances maiores de cair, porque são os mais comuns que nós temos aqui, perfeito? Né? Halocrol, aldicarb e endosulfan. São os mais comuns aqui que caem em prova nesse relação às pesquisas. Dentre desses aqui, ó, a gente vai ter 18 químicos industriais e um que são âmbicos, tá? Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, não se preocupem em relação a querer decorar o nome desses nomes estranhos aqui, tá bom? Não é um objetivo da banca perguntar sobre eles, tá? Mas olha só, o que consta aqui, ó, no anexo terceiro, que eu quero que vocês frisem no estudo de vocês, é para que essas substâncias químicas aqui são utilizadas, bom? Então, olha só, essas substâncias químicas são utilizadas para isso aqui, ó. Vamos lá, ó. São substâncias químicas sujeitas a procedimentos de consentimento prévio informado. Ou seja, são substâncias que, de alguma forma, elas devem ter autorização para a sua comercialização. Bom, de alguma maneira. E cuidado, porque você fica pensando assim, poxa, mas eu já vi vendendo chumbinho em tal lugar. Galera, não é o proprietário. Vamos lá. Quem tem que fazer esse acordo, essa responsabilidade compartilhada, sempre serão quem? As partes. Ou seja, se você for numa loja de agropecuária e conseguir comprar o chumbinho, vamos lá, aquele local tecnicamente está autorizado a isso. Bom, está tecnicamente autorizado a isso, tá? Porque o Brasil autorizou que aquele local comprasse uma quantidade determinada daquele agrotóxico ou daquele pesticida de forma geral. Okay? Só que quando se compra um pesticida desse, quem compra tem que ter controle. Eu tenho que perguntar, o local que compra, tem que perguntar para que serve, o que vai ser usado, como vai ser usado. Você sabe que o chumbinho, por exemplo, é uma arma que as pessoas usam para cometer suicídio, por exemplo. Então, onde vai ser armazenado e assim por diante, tá? Então, lembra que nesse anexo terceiro são formulações que, de alguma forma, têm que ter consentimento prévio para a sua comercialização. Bom, é isso que eu quero de vocês, tá? Galera, não fiquem preocupados se eles vão cobrar ou não uma estrutura específica. Por quê, galera? Não é uma prova para cobrar se vocês sabem que o aldicarb é o chumbinho. Bom, só quem já teve contato, de alguma forma conheceu, ou que tem relação com farmácia ou química, vai saber e olhe lá, porque viu isso há muito tempo. Bom, então, entenda basicamente o que eu tenho nessa estrutura básica aqui. Perfeito, galera? Bom, essa é a ideia inicial que nós temos aqui, né, para a gente ir desenvolvendo aqui nosso desenvolvimento aqui, beleza? Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Bom, vamos lá. Determinada empresa
Eu passei esse slide porque a gente já trabalhou nele, tá, galera? Não estou correndo, não. É porque eu passei e a gente já trabalhou nesse aqui. Eu já mostrei que a gente foi responder a questão, tá? Vamos lá. Determinada empresa, sem qualquer registro prévio, iniciou a operação de importação de novos produtos agrotóxicos para serem utilizados na agricultura brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. A atividade de importação da referida empresa é regulamentada pela Convenção de Roterdã, que trata das formulações de agrotóxicos perigosos e da gestão de resíduos sólidos, de materiais radioativos, produtos farmacêuticos para seres humanos e de uso veterinário, entre outros. Galera, resposta certa ou errada? O que vocês acham? Errado, né? Ainda mais. Errado, né? Vamos lá, questãozinha boa, mas o que pecou aqui no final da questão, basicamente foi aqui, ó. Resíduos sólidos, né? Não é. Materiais radioativos também não compreende. E produtos farmacêuticos também não entra no rol taxativo da Roterdã. Vamos lá, galera. E se ele perguntasse, por exemplo, de acordo com a Convenção da Basileia, bom, aqui, ó, de acordo com a Convenção da Basileia, que trata sobre o controle de importação de produtos perigosos, que trata, aí, assim, eles colocassem assim, ó, produtos farmacêuticos na Convenção de Basileia, poderia estar verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro. Então, tá vendo? Se ele fala da Basileia, aí sim, ó, Lidiane, tá bom? Pode ser cobrado, tá? Existem alguns produtos perigosos, né? Produtos perigosos farmacêuticos que estão inseridos na Convenção da Basileia. Bom, aí estaria certo, beleza? Basileia, farmacêutico. Roterdã? Não. Por exemplo, se ele perguntasse dessa mesma forma aqui, de acordo com a Convenção de Estocolmo, também estaria errado. Mesma forma, perfeito? Então, a nossa questão é uma questão errada aqui, ó. Falsa, falsa. Vocês estão bem, tá, galera? Vocês estão bem para a prova. Eu estou sentindo que vocês vão caminhar bem para a prova aí. Né? Logo, logo vocês estarão aí sendo nomeados. Bom? Sem registro prévio ou consentimento. Perfeito, Alexandre? Perfeito. Isso sim, tá? Fechou? Vamos lá. Galera, olha só. Agora vamos falar um pouco como o Brasil ele relaciona com isso, tá? Seguinte. Quais são as autoridades designadas que vão fazer o controle? Ou seja, que de alguma forma vão regular e fazer com que essa convenção ela possa ser executada no Brasil, né? Então, olha só, você tem um decreto presidencial, bom, 5.360 de 2005, que vai promulgar a nossa Convenção da Basileia, ou Convenção de Roterdã, desculpa. E você fica pensando, tá, mas eu tenho uma convenção que vai, de alguma forma, controlar substâncias químicas severamente restritas e perigosas e formulações de agrotóxicos em si. Tá, mas quem vai executar esse processo de regulamentação? Quem é que vai fazer esse controle legal dessas substâncias e desses agrotóxicos aqui? Então, olha só, galera, você tem que pensar o seguinte. Bom, aqui, nesse processo aqui de controle, bom, você vai ter alguns órgãos que vão fazer esse controle de registro, de comercialização e autorização dessa comercialização. Primeiro é o seguinte, olha só, tem que pensar que esses produtos, essas substâncias severamente restritas, substâncias químicas perigosas e agrotóxicos, de alguma forma podem impactar no meio ambiente. Bom, então, olha só, se de alguma forma podem impactar no meio ambiente, o primeiro órgão que vai regulamentar aqui, ó, vai ser o IBAMA. Mas não é o IBAMA inteiro? Não, galera. Dentro do IBAMA, a gente vai ter o que chamamos de diretoria de qualidade. É a diretoria de qualidade, aqui inserida no IBAMA, que vai fazer e autorizar com que esse controle aconteça de entrada, saída, da comercialização em si. Bom, então, a primeira estrutura de regulamentação de controle aqui, não de regulamentação, mas de controle, desculpa, vai ser o IBAMA. Bom, o segundo vai ser o Ministério das Relações Exteriores. Ah, Adriano, por que entra o Ministério das Relações Exteriores aqui? Galera, olha só. A gente falou que existe uma responsabilidade compartilhada, né, que deve ter uma ação de cooperação entre as
partes. E essas partes, a gente viu que foram 165 nações que assinaram essas partes. Perfeito? Então, são vários estados que assinaram isso. Então, você entende que existe uma relação aqui institucional entre as nações? E quem coordena essas relações institucionais entre as nações vai ser o meu Ministério das Relações Exteriores. Bom? Então, por isso aqui, ó, porque aqui você tem que pensar que nessa relação aqui, ó, dos Ministérios Exteriores, eu tenho um processo de comércio internacional. Então, é o Ministério das Relações Exteriores que vai validar esse comércio internacional entre as partes envolvidas. Sim, Jailson, perfeito. São questões diplomáticas em si. Perfeito? Então, por exemplo, olha só, a Rússia ela está suspensa. A Rússia é um dos assinantes da Convenção de Roterdã, mas ela está suspensa por conta da guerra em si. Mas olha só, lembra que o Brasil depende dos agrotóxicos que vêm da Rússia. Lembra da soberania? Então, o Brasil foi autorizado a comprar esses agrotóxicos desde que seja controlado. O Brasil pode comprar a quantidade de agrotóxicos que ela quer da Rússia? Não. De acordo com aquilo que ela descreveu para Roterdã. Então, as relações internacionais, como o nosso amigo Jair falou assim, ó, seriam questões diplomáticas. Por que existe essa relação diplomática? Porque eu, Brasil, dependo do agrotóxico russo, mas a Rússia está bloqueada de fazer essa comercialização. Mas se eu não ter, eu entendo que aquilo que é necessário para o sustento do agronegócio, de alguma maneira, vai ser ruim. Então, eu valido, a Convenção simplesmente validou essa negociação entre Brasil e Rússia. E quem vai fazer esse intermédio aqui dessa briga toda? Não é o IBAMA, não é o Ministério do Meio Ambiente. Tem que ser o quê? O nosso Ministério de Relações Exteriores. É ele que tem que fazer isso. É ele que tem que fazer esse jogo, bom, de relações entre as partes aqui. Bom. E também o Ministério do Meio Ambiente. Lembrando que o IBAMA aqui, ó, ele está inserido aqui no Ministério do Meio Ambiente, né? Então, aqui vai ser, basicamente, o órgão que vai regulamentar tudo isso, né? E eu tenho os órgãos auxiliares, relações exteriores e o meio ambiente, controlando todo o processo em si. Bom? Então, essas são as nossas autoridades Professor, designadas. Oi, pode falar. uma Tá falando. dúvida. É a Isabela. Oi. Qual que é a vantagem entre os países de livre comércio dessas É, substâncias? Sabe essa vantagem, esse livre comércio que possa ter. Bom, E outra, pode falar. e outra dúvida, o que é proibido aqui é proibido nos outros países também? Como é que funciona isso? Isso. Aqueles países que, de alguma forma, todos eles que assinaram essa convenção e participam, o que é proibido aqui é proibido lá. Da mesma forma. Bom, aqueles que assinaram, tá? Aqueles que participam. Então, por isso que a gente tem aquele comitê químico lá, que, por exemplo, de alguma maneira foi mostrado ali, né, que uma formulação nova foi criada e essa formulação não traz um risco. Por isso a gente fala de formulações, a gente fala diretamente do agrotóxico em si. Né? Às vezes eu tenho um agrotóxico que eu consegui retirar uma formulação que era proibida e que era maléfica ao meio ambiente. Eu posso informar que eu consegui tirar essa formulação e mesmo assim tem eficiência. Aí eu deixo de ter essa proibição em outros países porque eu informei a convenção. Né? Passa por um processo de avaliação, se comprovado isso, a gente consegue fazer essa proibição. Aí, por exemplo, deixei de ser proibido um produto no Brasil que eu consegui retirar a formulação. Bom, quando eu informo a convenção em si, a conferência, ela valida e se validar, aí deixa de ser proibido para todos os outros países que assinaram a convenção em si. Bom, então, que é válido para o Brasil, também é válido para os outros países que fazem parte. Isso tanto para Basileia, tanto para Estocolmo, como Roterdã. Todo mundo que assinou isso, de alguma maneira, é válido para todo mundo. Claro, cada país tem a sua brecha. Bom, cada país, quando cada um cria a sua normativa, ela consegue criar algumas brechas em cima da convenção. Ele vai respeitar a soberania do Estado. Tá? Então, por isso. Mas, por exemplo, se o Brasil não tivesse criado o decreto, é muito difícil, por exemplo, ter essa negociação mais ajustada. É muito difícil. Por isso que é importante ter essas questões de soberania ser levadas em consideração. Bom, perfeito? Perfeito, Isabela? Uhum. Tá bom, obrigada, professor. Nada que agradeço. Vamos lá, então, olha só. Então, no artigo 5º e artigo 6º da nossa convenção, vai falar um pouco sobre
os procedimentos para o controle, bom? Ou seja, para o controle dessas substâncias que são severamente proibidas ou essas substâncias que são proibidas, tá? Então, aqui para a gente, o artigo 5º, ele vai descrever somente sobre as substâncias químicas que são proibidas e severamente proibidas. Em nenhum momento, no artigo 5º aqui, ele vai descrever para a gente, bom, sobre agrotóxicos, e sim as substâncias químicas severamente descritas aqui, que já foram regulamentadas de alguma forma. Bom, cuidado, olha só. Quando eu falo aqui, ó, em substâncias químicas proibidas ou severamente proibidas, lembre que aqui o meu objetivo é ter um controle maior sobre essas substâncias. Bom, eu quero ter um controle maior sobre ela. Bom, como a Isabela perguntou, se eu consigo de alguma forma pegar e tirar uma formulação de substância proibida, eu posso comercializar? Se eu avisar a convenção, ficar de acordo e não ter nenhum mal, eu posso comercializar isso normalmente, tá bom? O artigo 6º traz para a gente sobre os agrotóxicos severamente perigosos. Bom, vamos lá, olha só. Aqui nesse artigo 6º, a gente tem uma peculiaridade sobre ele, que fala sobre países em desenvolvimento e de economia de transição. Por que ele fala sobre isso? Porque é o seguinte, olha só, você tem que entender que geograficamente são esses países aqui, ó, em desenvolvimento e economia de transição, tá? Por exemplo, o Brasil se encaixa aqui. Esses países aqui são os maiores interessados sobre essa questão de agrotóxicos. Porque, querendo ou não, são esses países que de alguma maneira, mandam esses produtos para o exterior. Tá? Então, quando foi criado, né, essa convenção em si, ela foi muito direcionada em cima do controle que esses países aqui possam acontecer. Na verdade, você acha que isso foi feito de bondade, que está pensando no meio ambiente? Galera, tem que pensar que esse procedimento aqui, esse processo, bom, é uma relação de comércio. Bom, é interesse comercial. A relação dessas convenções é interesse totalmente comercial, de alguma forma. Então, nesses dois artigos aqui, de alguma forma, eles vão determinar para a gente aqui, ó, quais são essas substâncias já regulamentadas e quais são essas formulações agrotóxicas severamente proibidas. Quando ele fala aqui, ele vai determinar as características dessas substâncias aqui. Bom, eu vou falar isso para vocês na próxima aula, tá? Sobre essa, eu vou trabalhar o artigo 5º e 6º com vocês, bom? Na nossa próximo encontro aqui, vocês, e já falar sobre Estocolmo, tá? Eu acho que já é importante já entrar essas duas formulações aqui, bom? Então, galerinha, o nosso objetivo da próxima aula aqui, ó, é falar sobre isso aqui, artigo 5º e artigo 6º, sobre o que são essas substâncias químicas proibidas e severamente restritas e quais são esses agrotóxicos severamente restritos. E trabalhar com mais questões sobre isso aqui, tá? Para essa prova aqui, para essa parte, eu vou criar questões para vocês, porque não existe questões. Aí eu vou mandar para vocês lá, bom, esse material, ou vou postar aqui e a gente vai, se imprime, de alguma forma a gente vai fazendo, tá? Como eu disse, meu objetivo agora não é fazer uma aula, eu quero fazer várias aulas sobre esses temas aqui, tá? Sobre esse... Claro, se você tiver... E eu falei para vocês, eu não vou te cobrar nenhum centavo por uma aula dessa, tá bom, galera? Porque eu prometi, a gente vai cumprir esse hall de aulas aqui para a gente começar a desenvolver e fazer uma prova boa também, tá? Pera, eu sei que eu vou prometi até às 10, mas eu vou finalizando por hoje, porque para não ficar muito cansativo falar sobre esse artigo 6º e artigo 5º, tá? Então, na próxima semana, na próxima terça-feira, está marcado o nosso encontro, tá? Tá bom? O nosso encontro está marcado para que a gente fale sobre o artigo 5º, 6º, vou falar sobre o artigo 9º, artigo 10º e falar sobre Estocolmo. Bom? Perfeito? Já caí em questões aí. Perfeito? Desculpa qualquer coisa, tá, galera? Como eu disse, estou fazendo um procedimento todo amador aqui, mas eu não me importo com isso, não importa que eu consiga fazer isso com vocês aí, de uma maneira que eu consiga ajudar, tá? Jeane, lembro de você, Jeane. Você andava com Wesley, não era? Lembro sim. Tô? Então, galera,
Fechado? Podemos combinar? Próxima terça-feira, às 19h30, bom? Podemos falar sobre, vamos finalizar essa questão aqui, né? Falar sobre o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 9º, o artigo 10º, tá? Show? Mas aí eu vou dar um jeito de disponibilizar para vocês essa aula gravada, bom? E vamos com tudo, galera. Vai dar certo, tá? A gente vai... Só demorou eu cumprir, tá bom? Esse negócio, mas a gente vai cumprindo aqui a partir de agora, tá? Não vou deixar vocês na mão, não. Bom, galera? Pode deixar que eu não vou deixar nenhum de vocês na mão em relação ao que eu prometi, tá? Eu falei que vamos dar essas aulas, nós vamos dar essas aulas, nem que a gente alugue um lugar aí para a gente fazer essa aula presencial também. Tava pensando em fazer isso, mas eu não consegui nenhum lugar. Assim, os lugares são muito caros para a gente alugar. Aí por isso que eu optei por fazer online, tá bom? Mas o mais, galera, tenha uma boa noite, bom?